O senador Sérgio Moro prestou nesta quinta-feira depoimento ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sobre duas ações que podem determinar a cassação do mandato dele. A gente chama o repórter David Tarso. O que o ex-juiz falou nesse testemunho e quais são as acusações contra ele, hein, David? Boa noite, bem-vindo. Oi, Berrati, muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, os advogados do PT e do PL que foram os autores, dessas acusações, e são duas principalmente, tanto da época enquanto o senador Sérgio Moro estava no Podemos, ele ia concorrer à presidência da República e depois fez a migração para a União Brasil. Enquanto estava no Podemos, existe uma acusação quanto à contratação do advogado Luiz Felipe Cunha, que é o primeiro suplente do senador. Essa contratação foi de R$1 milhão e os acusadores questionam justamente esse valor todo e pelo fato dele ser o primeiro suplente do ex-juiz federal da Lava Jato. Esse pagamento foi feito em 4 prestações. Uma outra acusação também é quanto a voos fretados, enquanto o Moro fazia campanha ao longo de 2022 para senador. Segundo o União Brasil, os voos eles custaram o total de R$650 mil. Os advogados do PT, principalmente, foram preparados com cerca de 200 perguntas, levaram o livro de autoria do Sérgio Moro, contra a corrupção. Tinham diversas marcações, diversos postiches nesse livro, justamente para que eles pudessem fazer as perguntas. Mas o ex-juiz se recusou a responder as perguntas, disse que está sendo vítima de perseguição política e só respondeu ao desembargador e relator do caso, o Luciano Carrasco Falavinha. Durante os questionamentos, que duraram aproximadamente 45 minutos, o Moro respondeu que ele não teve a autoria específica de contratação. Quem faz isso normalmente é o partido. E nós separamos esse recorte justamente da justificativa do senador do União Brasil. Não existe nenhuma evidência ou prova de caixa 2 em qualquer momento, seja no período anterior à campanha ou seja durante a campanha, tá? Não há evidência porque não houve esse fato. Todas as contratações, os gastos foram feitos pelos partidos, como determina a legislação. Nós declaramos os gastos durante a campanha, que é o que é exigido pela legislação, e quando os partidos declararam os gastos que tiveram como partidos na fase anterior à campanha. Essa negociação de valores e tal, etc., aí se dá entre o partido e o escritório de advocacia. Pois é, o desembargador relator do caso Falavinha até chegou a interromper os advogados do PT que insistiram em tentar questionar o senador, mas então houve essa interrupção. Agora, todas essas falas do Moro e as acusações, elas serão avaliadas e o julgamento deve ocorrer no próximo dia 22 de janeiro, ou seja, no ano que vem que vai ocorrer esse julgamento. Inclusive, esse depoimento desta quinta-feira vai servir como prova para esse julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Eu volto com você por enquanto, Elberheit. Até já, David Tarso, e eu já chamo os nossos comentaristas o lado legal, Nelson Kobayashi, dessas investigações, dessas oitivas. E você diria que é um revanchismo ainda da Lava Jato? Ele corre realmente risco de perder o mandato nesses fatos específicos em que ele é acusado? Olha, Thiago, eu acredito que tem, assim, um ingrediente, um tempero de revanchismo, mas a gente precisa se lembrar que o Sérgio Moro está respondendo a acusações, inclusive do próprio PL. Hoje eu ouvi algumas pessoas dizendo que isso é perseguição política. Mas seria perseguição política do partido do Bolsonaro, que é o autor da ação? O PT veio depois, entrou na onda e está aproveitando a ação para se vingar. Aí sim, né? Porque é uma questão partidária. O Partido dos Trabalhadores tem um ressentimento com o ex-juiz e ex-ministro, hoje atual senador, Sérgio Moro. Mas ele está respondendo a acusações objetivas, que é abuso do poder político. Ele gastou muito dinheiro na pré-campanha à presidência, então ele chegou maior do que os demais na eleição para senador. Seria uma desvantagem desleal e contra o que estabelece a legislação eleitoral. Enfim, está aí uma oportunidade dele se manifestar e, muito interessantemente, agora se defendendo, precisa de um advogado, precisa de prerrogativas da advocacia, está usando o interrogatório seletivo, ou seja, só respondendo a pergunta de um dos atores da justiça, no caso do desembargador, não ficou em silêncio, exerceu seu direito ao silêncio em relação às demais perguntas, ou seja, todas as garantias fundamentais que ele mesmo, enquanto juiz, não foi assim tão guardião da legislação e das prerrogativas da defesa no caso.
Enquanto isso, Dora Kramer, já tem gente de olho nessa vaga no Senado. Eu li até que o deputado Ricardo Barros, que foi ministro no governo passado, já estaria interessado e possivelmente concorrer. Os políticos não perdem tempo, não é, Dora? Tiago, se essa história estiver na mão do olho gordo, o Sérgio Moro não escapa, porque o que tem de torcida, já tem candidatos, já tem um ranking de nomes. Michele Bolsonaro entra nesse ranking, Gleisi Hoffmann, enfim, um monte de gente. E isso aí, do ponto de vista ainda jurídico, ele está no TRE do Paraná, depois, óbvio, que ele vai recorrer ao TSE, vai andando e tal, mas olha, são 8 anos de mandato, então tem um tempão para isso ter um desfecho, e se depender da torcida de PL e PT, vai ser desfavorável, porque o PT é antagonista dele na Lava Jato e o PL se tornou antagonista depois que ele saiu naquele episódio lá da briga, saiu do Ministério da Justiça, tentou ali, fez uma reaproximação durante a campanha presidencial, mas não virou de novo um santo da devoção do PL, nem da direita, nem nada disso. Então, ali na política, está todo mundo de olho no mandato do Sérgio Moro.